Olá, eu sou Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos aqui novamente no condomínio em Dr. Phillips Parkview. Nós já mostramos uma casa para vocês na semana passada e hoje você vai ver mais uma casa modelo dentro desse condomínio. Então espero que você tenha tido uma boa semana e aí vai o quê? A vinheta. Bem-vindos a mais uma casa maravilhosa na terra da Disney. Essa planta aqui é muito interessante. Ela é praticamente térrea e assim que você entra, do lado esquerdo aqui a gente tem a porta da garagem. Olha só, uma garagem para 2 carros e logo em frente à garagem a gente tem a lavanderia. Uma lavanderia super espaçosa. Espaço suficiente para máquina de lavar, máquina de secar, e ali você pode fazer ou um mudroom, ou você pode colocar uma pia, um balcão de quartzo com os gabinetes e tem lugar para guardar muita coisa. E aqui ao lado direito a gente tem um quarto. Vem cá ver. Esse aqui seria o perfeito quarto para pais idosos ou para visitas, né? Ser um quarto de hóspedes, porque ele tem o próprio closet. Não é um closet que é feito para quem tem muita coisa, porque ele não é um walk-in closet, né? Um shallow closet, como a gente chama, mas ele tem o seu banheiro próprio, totalmente separado da outra área da casa. Então, assim, aqui seria o perfeito quarto de hóspedes. Dá uma olhada nesse banheiro, que bonito. Então aqui a gente tem um gabinete branco. Ele é um off-white, quase que fosse um gelo. Muito bonita essa cor, gostei. Com quartzo branco, tem o chuveiro. Todos esses acabamentos você pode escolher lá no Design Center mesmo, até esse box de vidro preto, esses azulejos da parede. O nome deste revestimento do chão, ele se chama Penny Tile. Por que Penny Tile? Porque ele é uma bolinha de mármore ou de alguma pedra e ele tem o tamanho do penny, que é a moeda de 1 centavo americano. Essa casa toda, eles colocaram esse piso no chão, que é um porcelanato que imita madeira. Ele parece madeira, mas ele não é. E era muito famoso, muita gente usou, continua usando, fica muito bonito. Aqui esse banheiro, ele serve como banheiro social, ou seja, ele serve como se fosse um lavabo e também o banheiro para esse quarto aqui da frente. Esse quarto aqui também pode ser para um membro da família, como pode ser para hóspedes, porque também ele tem um banheiro adjacente.
Pode-se colocar uma porta ali no corredor para ele ficar inclusive mais privado, mas é um quarto excelente. E eu tô curioso para mostrar para vocês a sala e a cozinha, que é muito bonito. Essa é uma das opções dessa planta. Você pode ter isso aqui aberto e virar uma sala de jantar, ou você pode colocar essas portas, né, e realmente transformar esse espaço num escritório. Hoje as pessoas trabalham de casa, principalmente depois da pandemia, muita gente trabalha de casa. Então aqui eles decidiram deixar com a porta para mostrar a opção, mas montaram uma pequena... Essa aqui não é sala de jantar, tá? Se você ver, tem os vinhos, né, o lugar para pôr os vinhos, seria mais uma mesa de degustação de vinhos, para conversar, para jogar baralho, pode-se até jantar aqui, mas uma casa desse tamanho não teria uma mesa de jantar pequena assim, mas é um espaço que foi pensado para ser dessa maneira, mas você pode fazer da melhor maneira que for funcionar para a sua família. Eu achei que ficou muito charmoso. Vem aqui. A outra casa que nós mostramos na semana passada, ela tinha o pé direito alto, então ela era muito impressionante. Mas aqui você pode ver que tem um aconchego maior. E você sabe por quê? É uma coisa da natureza humana, até mesmo da natureza animal. Por exemplo, se você pensar num lobo, ou num urso, ou num outro bicho, quando ele vai dormir, onde que ele vai? Ele vai para um ninho, ele vai para um buraco. Um lugar que tem um teto baixo, escuro, onde ele se sente protegido. É isso que é o aconchego, é a sensação de proteção. E o teto mais baixo dá esse aconchego. O único problema do pé direito duplo é bonito, etc., mas ele não dá esse aconchego de você sentar para assistir. Entra bastante luz, é bonito, mas se quiser ter uma sala de TV é melhor que seja num outro lugar. E aqui a gente percebe que tem um pouco mais de aconchego, é uma casa mais compacta, uma sala maravilhosa com duas janelas, porta para cá, porta para lá. Essa ilha não é tão grande, mas é necessário, é mais do que necessário, de muito bom gosto. Eles fizeram os gabinetes da ilha em madeira natural e colocaram o quartzo, com essa pia enorme aqui que eu achei linda. Então assim, é mais do que o suficiente para você ter uma ilha com os bancos e conversar com as pessoas quando você estiver cozinhando. Aqui também é uma cozinha gourmet, porque tem o forno embutido com micro-ondas. Na outra casa tinha um forno extra por baixo do cooktop de gás, né? Como eu já falei, essa comunidade aqui, esse condomínio é inteirinho a gás, mas você pode tirar esse aqui e colocar um elétrico se você quiser. E aqui a gente tem essa backsplash, o exaustor, e o exaustor também coloca a fumaça para fora da casa, o que é muito importante. E aqui a gente tem essa charmosa sala de almoço, que no caso dessa planta também mostra pra gente que ela seria usada como sala de jantar. Sala de almoço e sala de jantar. Eu acho que você precisa ter uma das duas, não as duas, né? Porque a sala de jantar, ela fica a maior parte do tempo vazia, quase nunca se usa, então é melhor mesmo transformar aquela área da frente num escritório e deixar aqui como sala de jantar e sala de almoço, né? E tem as janelas, tem essa porta aqui, tem essa janela. E é lógico, né? Se você puder comprar um terreno que tenha nem que seja um reservatório de água ou um lago no fundo, você vai ter essa vista aqui todo dia. Já que a gente está aqui, eu vou mostrar para vocês a área externa. Vamos lá? Vamos ver se eu abro na primeira. Não. Vamos lá. Oh, foi rápido agora. Então veja que esse lanai é um lanai melhor até que o da outra casa, porque ele tem mais espaço, né? O outro é um pouco mais estreito. Então eles fizeram a cozinha gourmet aqui fora, né? Com a pia, com tomadas, com exaustor. Então quando
quando, por exemplo, você vai fazer um churrasco e você levanta isso aqui, essa fumaça toda, ela fica aqui dentro. Se a porta estiver aberta, ela entra dentro da casa. Então, se você tem um exaustor potente como esse, ele vai jogar essa fumaça para fora. Então, é muito interessante. E aqui a gente tem a área da mesa e a área onde você pode fazer uma mini sala, também com a piscina e o lago. Talvez você fique se perguntando a proximidade entre as casas, né? Por exemplo, eu estou aqui nessa piscina e estou olhando a piscina dali. Hoje, você pode colocar uma cerca de vinil, né? Que ela tem 1,80 m de altura e você não vê o vizinho, você só vê o fundo. Aqui, no caso, eu já vi que eles plantaram aquela planta que ela é como se fosse uma cerca viva. Então, a hora que ela crescer, ela vai subir e ela fecha. Você fica com as laterais de cerca viva e vê só o fundo. Então não tem problema de privacidade. Eu não me incomodaria tanto assim. Se eu tivesse, lógico, alguma coisa para bloquear a visão dos vizinhos, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o segundo andar, onde a gente tem um loft lá. Antes do loft, eu esqueci, a gente ainda tem o master, vem cá. Olha só que bonito. Muito espaçoso. Esse detalhe do teto a gente chama de tray ceiling, que ele tem um rebaixo nas laterais e ele tem a parte do centro um pouco mais alta. Fica bonito até para pintar de uma outra cor. Dá para não ficar aquele teto, sabe, aquele teto sem nada. É um detalhe arquitetônico que embeleza um pouco o quarto. E aqui eles fizeram essas madeiras, tem a cama king com as mesas de cabeceira e aqui esse banheiro é super legal. Vamos falar sobre ele? Eles usaram a mesma cor dos gabinetes da ilha aqui, com esse quartzo que também tem algumas linhas em marrom que combina super com os gabinetes. Optaram pelos metais pretos com luminária preta e os espelhos. E olha só que interessante esse chuveiro. Eu vou contar para vocês, eu vou quebrar meu banheiro lá em casa. Eu vou, porque eu quero fazer um chuveiro fechado assim. Eu vou dizer para você, vidro é muito bonito, vidro é moderno, vidro etc. Mas não tem coisa mais chique do que você ter um quarto de banho, né? Que o que se fazia antigamente era realmente você ter não existia vidro temperado, para você fazer um quarto de banho. No meu caso, não é por causa de chiqueza, não, é por causa do conforto mesmo. É muito mais confortável você tomar banho dentro de um quarto de banho, onde o vapor todo se concentra, do que em um banheiro que tem uma porta de vidro e o vapor sai todo de lá. O ar entra frio e sai, então você fica sempre ali na corrente de ar. E aqui eles fizeram um quarto de banho. Eles não fecharam esse quarto de banho. Eles deixaram um pouco de vidro aqui, um pouco de vidro ali, mas tem essa entrada aqui que não tem degrau e que você pode colocar uma porta de vidro. Então vem aqui para você ver. O que eu estou fazendo agora? Quando os clientes concordam, né, da gente fazer um quarto de banho, eu mostrei para um cliente que eu estou fazendo banheiro em Apópoca, eu vou mostrar para vocês a reforma deles logo logo, e eles adoraram a ideia e a gente fez, eu já fiz umas 2 ou 3 vezes, e eu gostei tanto que eu vou fazer na minha casa. Então olha só, você tem esse quarto de banho, no quarto de banho você não pode deixar o teto do jeito que está. Mesmo que ele tenha sido feito com uma pintura semibrilho, por quê? Porque ele vai com o tempo a água. Então o que a gente faz? A gente azuleja o teto, porque daí a água condensa e ela escorre e ela cai aqui no ralo. Nem precisa arrumar um jeito do vapor sair daqui. É só mesmo fazer com que ele fique confinado. E o conforto de você tomar banho em um quarto de banho é muito maior do que um de chuveiro aberto.
Então, se eu tivesse feito esse banheiro, eu deixaria essas aberturas de vidro aqui, porque eu acho legal também. Mas eu teria fechado tudo. E você vai ver lá em casa como é que vai ficar. Então a gente tem esse banheiro com esse quarto de banho. Aqui a gente tem o vaso separado. Esse aqui é um closet de linho, de toalhas. E a gente tem o closet do casal, ou do solteiro, ou do viúvo, ou o que for, aqui no final desse master. As pessoas perguntam para mim, todos os closets na casa dos americanos vêm, por que os americanos colocam esse negócio aqui? Por causa do custo. Isso aqui custa 30, 40 dólares cada um, né? Mais os acessórios, os parafusos, etc. Para você fazer um closet planejado, eu já cotei para alguns clientes, ninguém fez. Por quê? Porque custa, o mais barato custa 10, 15 mil dólares. O mais barato de trabalho de marcenaria. Eu já cheguei a pegar a cotação de 35 mil dólares. E em casa é desse jeito. Em casa a gente fez assim. A gente tem um andar de baixo e a gente tem um andar de cima. E as coisas, as coisas que tem que dobrar, tal, a gente tem as cômodas dentro do quarto. Tudo que a gente tira da secadora, camiseta, tal, a gente pendura, porque não precisa passar. Se você dobrar a camiseta, a hora que você tirar ela vai estar toda amassada, daí você tem que passar. Então a gente pendura tudo. Eu decidi não fazer um closet projetado em casa, porque para pagar o orçamento lá de casa veio 20 mil dólares, eu falei para o Alex, 20 mil dólares eu compro um carro novo. Por quê? Porque eu passo horas e horas e horas e horas dentro do carro. Às vezes o dia inteiro dentro do carro. E dentro do closet eu passo 2 minutos. É para pegar minha roupa, nem dentro do closet eu me troco. Então eu pego a roupa e saio. Então se eu vou gastar 20 mil, eu vou gastar onde eu passo mais tempo, não é verdade? Então assim, os americanos eles pensam mais ou menos assim. Eu sei que no Brasil, closet é um negócio muito, as pessoas gostam mesmo e investem no closet. Se é o seu pensamento, faz, a casa é sua, você tem que fazer o que você gosta, né? Eu preferi investir num carro porque eu passo muito mais tempo dentro do carro. Mas dá para melhorar, não precisa ser esse negócio aqui de arame, né? Embora na minha casa eu coloquei provisório para trocar e você sabe, tudo que é provisório fica permanente, né? Se você não faz, não arruma. Mas tem umas prateleiras mais bonitas, dá para colocar um carpete aqui dentro, porque é gostoso sair do banheiro, em vez de pisar nesse piso frio aqui, você tem um carpete. Eu coloquei um tapete na minha casa dentro, ficou super gostoso. E a gente entra lá mesmo só para pegar roupa. E agora, por último, a gente vai ver esse segundo andar. Essa é uma opção, é um bonus room. Você pode comprar a planta sem ele ou com ele. Ele pode ser usado como um quarto adicional, pode ser usado como quarto de hóspedes e pode também ser usado como uma sala de cinema, entendeu? Ou um salão de jogos. Vamos lá. Esse espaço pode, inclusive, ser transformado num apartamento, né? Você pode, como tem água e encanamento ali, você pode acoplar uma mini cozinha e você tiver um filho adulto, ou você pode ter os adultos ou com uma nora, ou uma filha com um genro. Isso aqui pode ser transformado num apartamento. Tem até o seu próprio hall de entrada. Olha só que espetáculo esse espaço. Tem aqui uma área de sala, mais uma outra área aqui, né? Então olha só o tamanho disso daqui. Tem um quarto, tem um banheiro e tem aqui o quarto do ar-condicionado, né? Que pode inclusive servir de depósito. Vou mostrar para vocês. Essa casa tem 2 máquinas, uma máquina aqui para cima e uma máquina para o andar de baixo todinho. Por que precisa de 2 máquinas? Porque aqui esquenta mais
do que lá embaixo. Então, se você colocar uma temperatura para ficar confortável aqui, vai congelar lá embaixo. Se você colocar uma temperatura confortável lá embaixo, você vai transpirar aqui em cima. Então, tem duas máquinas diferentes. Aqui a gente tem o banheiro desse espaço. Um banheiro praticamente igual àquele outro, com os mesmos acabamentos. E aqui que eu falei para vocês, você tem o banheiro e como você já tem água aqui, não é difícil você fazer essa parte aqui, colocar uma mini cozinha com uma mesa. Então você teria, é como se fosse um apartamento de um quarto. Você teria uma mini cozinha, um lugar para comer, uma sala de estar, um banheiro e aqui o quarto, olha só. Esse é o quarto desse bônus. Muito bom o quarto, muito claro, com bastante luz, você ainda inclusive vê ali a água e o telhado, que é muito bonito. E aqui a gente tem um walk-in closet, que é aquele closet que você anda dentro, você entra andando dentro dele, não é aquele curto. Ou, se você não tem necessidade disso aqui se transformar num apartamento, você pode realmente fazer aqui como quarto de hóspedes, né? Quarto de hóspedes e banheiro de hóspedes. E aqui fazer uma bela sala de jogos, de entretenimento, uma sala de cinema, colocar um telão. E aqui as possibilidades são intermináveis. E eles resolveram colocar o carpete aqui em cima, mesmo por causa do barulho, né? As casas aqui nos Estados Unidos, elas não têm laje de um andar para o outro, elas são todas de madeira, até os apartamentos são assim. Então o carpete realmente absorve o som de quem anda aqui em cima para você não ouvir lá embaixo. Além do que é muito confortável. Eu sei que com cachorro nem pensar, né? Se você tiver cachorro, nem coloque, não tenha carpete. Mas se não tiver criança e for só você, carpete no quarto é muito gostoso. Bom, e agora nós vamos descer lá para o primeiro andar. O que eu mais gostei nessa casa? O que eu mais gostei aqui foi esse senso de aconchego, a mistura das madeiras, né? Tem a madeira dos gabinetes que é um off-white, com branco, mais a madeira. E eu gostei muito dessas janelas. A gente tem a janela da sala de almoço, essa porta de correr de 8 pés de altura de 3 folhas e essa sala que é uma family room super espaçosa que dá para colocar lugar para sentar. Só não entendi isso daqui. Essa chase aqui virada do lado contrário da TV. Eu não entendi. Você senta aqui e você olha para a TV assim. Deve ter pensado em fazer um lugar mais para você sentar e ler alguma coisa, mas podia ter sido virado para o outro lado, né? Acho que ficaria melhor. O que você acha? Escreve aí nos comentários. Bom, nós vamos terminar o nosso vídeo por aqui, mas dentro da casa. Eu quero levar vocês ali no escritório de vendas para mostrar o mapa do condomínio e a gente falar um pouco mais sobre preços, aquisição, localização, os lotes, etc. Vamos lá? E agora eu queria mostrar para vocês a planta do condomínio, né? Esse condomínio aqui, o Parkview em Dr. Phillips, ele vai ser constituído de 194 casas. 80 casas já foram vendidas e mais ou menos uns 30% dessas 80 já foi entregue. E olhando aqui na planta, você pode ver que a gente tem os terrenos amarelos, laranja, azuis e cor-de-rosas. Então é 40 pés de frente, 50 pés de frente, 60 pés de frente, 70 pés de frente. As casas que são sobrados de 2 garagens, provavelmente elas podem ser construídas nos lotes de 40 e 50 pés de frente. E as maiores, as casas grandes, mesmo das plantas de 6 a 8 quartos, nos lotes de 60 e 70
pés. Os pontos vermelhos são todos os terrenos que já foram vendidos, todas as casas que já foram vendidas. Disponíveis no momento são as em verde. As azuis são casas que a construtora está fazendo para vender pronta. E as amarelas só vão ser vendidas no final. Esses lotes aqui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que tem esse reservatório de água no fundo, eles vão custar $600 mil o terreno, fora a casa, e eles só serão vendidos quando o condomínio inteiro for vendido. A casa de hoje, por exemplo, ela pode ser construída num lote de 50 pés, ou até mesmo no de 40 pés. Ela custa $842 mil na planta e ela tem por volta de 300 metros quadrados. Então aqui você pode ver, lembra que eu falei? Esse daqui é o Lake Buena Vista High School, que é a escola de ensino médio ao lado do condomínio. O meu cliente comprou um lote aqui, né? Um desses daqui, que eu não me lembro. Então, se o filho dele quiser ir para a escola, ele só tem que vir por aqui e vai para a entrada da escola aqui. Ele nem precisa levar, não precisa pegar carro, nada. Então, fez muito sentido para eles realmente adquirir uma casa nesse condomínio. Aqui a gente tem o Dr. Phillips Community Park, tem o North Town Center. Então, assim, você tem muitas opções. E uma outra coisa, e última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, muitas casas estão sendo vendidas para investidores. Então, quando um condomínio abre assim, é lógico, os valores das casas vão ser bem menores quando o condomínio terminar. Então, muitos investidores compram essas casas, podem até, quando elas ficarem prontas, alugar por 1 ano ou 2, mas quando o condomínio estiver completamente acabado, ao lado de uma escola de ensino médio, nota 10, essas casas vão valer muito mais do que se pagou. Então dá para vender depois de 1 ou 2 anos, mesmo após o final da construção da casa. Vai chegar um momento que não vai ter casas disponíveis para comprar da construtora. Então, se você tem na sua manga uma casa como essa para vender num condomínio desse que acabou e que não tem mais casa em construção, você pode fazer um lucro considerável da compra até o final. A gente percebe que quando eles abriram, as casas estavam bem mais baratas. Agora que eles estão mais ou menos 40% vendidos, as casas já estão bem mais caras do que lá atrás. E lá no final do condomínio elas vão estar bem mais caras do que hoje. Então você que pensa em investir, comprar, vender e ficar com o seu lucro, isso também é uma boa opção, tá certo? Chegamos ao final de mais um episódio, espero que você tenha gostado. Essas casas, eu realmente não costumo mostrar muita casa modelo, mas essas casas realmente são muito lindas e não tem nada para falar contra a Dr. Phillips. Essa área aqui de Orlando é muito boa. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, porque você ajuda o canal a crescer. E ative as notificações para que você receba todos os nossos vídeos que nós gravamos todas as semanas. Eu vejo vocês na quinta-feira que vem, às 18 horas do Brasil. Tenha uma excelente semana.